E vamos entender um pouco, né, por que emagrecer e manter peso de uma forma aí definitiva tem sido tão difícil. Tem que seguir dietas restritivas, precisa se sacrificar, que algumas pessoas é como se estivesse sacrificando. E eu digo, olha, se você está fazendo dieta e é algo que você não consegue viver isso, essa sua dieta está errada. Porque ninguém precisa passar fome para emagrecer, né? Porque se é para eu passar fome, tem alguma coisa errada, porque eu vou ficar doente. Não precisa você comer demais para se sentir estufada, mas também não pode comer pouco e passar fome, porque isso não vai resolver. Mas vamos aprender hoje. Provavelmente esse seja um dos grandes desejos, né, da maioria das pessoas. Eu posso dizer que eu acho que é o segundo desejo que praticamente todas as pessoas têm, que é emagrecer e permanecer magro. O primeiro, né, eu acho que as pessoas, né, falam muito que o maior desejo, às vezes, é ganhar até na loteria, né? Brincadeira, gente. Então, o problema é que a maioria das pessoas que emagrece acaba aí ganhando peso, ou talvez o que eliminou, ou até mais. Por que esse peso volta? Vamos entender, né, um pouco sobre isso. Como é que eu posso emagrecer sem fazer dietas restritivas? É possível isso? Eu te digo que é. E até te falo mais. Se você está ficando com fome para você emagrecer, algo está errado aí. Isso não pode acontecer. Porque para emagrecer você não pode aí estar passando fome. Porque se está acontecendo, precisamos ver o que está de errado. Então a manutenção aí do peso é sempre assim uma fase muito difícil. Às vezes até mais difícil do que eliminar peso. O processo, porque às vezes a pessoa elimina peso, faz dietas muitas restritivas, né, e acaba eliminando peso rápido. Mas aí a manutenção desse peso, ela consegue manter? Porque não importa só você eliminar peso, você precisa aprender a manter esse peso. E se é para você eliminar peso passando fome, deixando de comer, também está errado. Não está correto isso. Então muitas vezes as pessoas eliminam peso, né? A fase da manutenção aí é difícil, acabou eliminando peso aí e depois não consegue permanecer justamente porque você eliminou esse peso aí de forma errada. E você realmente não vai conseguir. Se você eliminou de forma inadequada e continuar magro, aí vai ser um grande desafio. Mas uma coisa eu te digo, é possível sim você emagrecer sem passar fome e você permanecer magra. E vamos entender um pouco o que acontece, né? Ao contrário do que se acredita, o processo aí de eliminar peso não depende apenas de dietas, principalmente de dietas rigorosas, dietas restritivas, de passar horas aí fazendo atividade física. A questão é um pouquinho mais profunda do que essa velha fórmula aí. Algumas pessoas dizem, para emagrecer só é fechar a boca, é só mexer o corpo. Você já ouviu alguém falar isso? Que para emagrecer é só fechar a boca? Que para emagrecer é só mexer o corpo? E essas pessoas estão erradas, que não é só isso. Na verdade, nem pode ser isso, né? Coloca nos comentários aí, você já ouviu esse comentário? O que precisa é fazer algumas mudanças de estratégias e comportamentos. O ambiente que te rodeia, seja no seu trabalho, seja na sua casa, a sua mente aí, isso tudo aí vai favorecer a seu favor ou contra você. Porque para emagrecer é preciso muito mais do que dieta. Para emagrecer você não precisa passar fome. Na verdade, para emagrecer você precisa comer. Você sabia disso? O nosso corpo precisa dos nutrientes, que são os minerais e vitaminas, e para emagrecer, eu preciso sim usar esses alimentos ao meu favor. Eu preciso usar alimentos que são os anti-inflamatórios, antioxidantes, os termogênicos, para acelerar. E existe também outro ponto muito importante para que você possa emagrecer. E eu quero te dizer que o primeiro deles, né, o primeiro ponto, é você treinar a sua mente. Uai, Nutri, o que tem a minha mente, né, a ver com a minha alimentação? Tem tudo a ver. Quando nós trabalhamos a nossa mente, que não é só nós trabalharmos o aspecto físico, devemos trabalhar aí, eu posso até chamar assim de 4 engrenagens cerebrais aí, que existem aí para que você possa emagrecer. E que são os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções e os comportamentos. E por fim, né, temos também ali a formação de hábito. Diante desse conjunto dessas 4 engrenagens, vai se formando hábitos. E eu vou compartilhar com você aqui cada engrenagem dessa aí. Podemos chamar assim, né, cada engrenagem, ou eu posso chamar de um código, para que você possa entender um pouco mais sobre cada uma delas. Então primeiro nós vamos falar aqui dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Quais as palavras que você tem falado para contribuir aí com o seu emagrecimento? Então o primeiro passo aí da sua mente é que tem como base o modo de você pensar, a forma de você falar, né? A forma como você vai se expressar, para que os seus ouvidos ouçam o que você está falando. Então para emagrecer de forma definitiva, você tem que fazer uma autoanálise para identificar qual a forma que você está pensando, quais são os seus pensamentos.
para emagrecer de forma definitiva, você precisa ter pensamentos aí que vão contribuir para o seu emagrecimento. Então faz uma autoanálise para identificar aí qual a forma como você pensa. Como é que você se comunica com o mundo aí ao seu redor? Inclusive aí com relação às suas palavras, ao seu modo de expressar. O que você tem falado? Porque o que você tem falado, com certeza, é o que está aqui na sua mente. Talvez você tenha falado, eu ouço muitas pessoas dizer, eu não gosto desse tipo de arroz, eu não gosto de fruta. Tem pessoas que não gostam de fruta nenhuma, a não ser às vezes banana e maçã, ou banana e melancia. Não gosto, pessoas às vezes falam, isso é ruim, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Sabe aquele tipo de criança que cheia de dengo, que fica escolhendo o que vai comer? Eu falo que quando nós estamos com fome, nós não escolhemos não. Você está com fome, o que vem ali você come. Eu lembro que teve uma época que eu morava na fazenda e eu fui dar um recado para um fazendeiro uma distância mais ou menos, acho que de uns 50 quilômetros, só que era, além de ser estrada de chão, muito morro, tinha muita lama, então era pra gente ter chegado lá, tipo, 2 horas depois, vamos chegar 6 horas depois. E nós não tínhamos levado comida e não tinha nada, e lá encontramos uma venda, né, uma merceariazinha, e compramos sardinha, farinha de caroço, que aqui no Pará usa muito, né, uma farinha grossa, e cebola. E pensa, meu Deus, comer cebola crua, isso deve ser horrível. Gente, pensa numa sardinha com a farinha e uma cebola crua gostosa. Mas eu estava com fome. Eu nem gostava muito de sardinha, aquela farinha eu nem como. Mas naquele dia ela estava uma delícia. Eu não comia cebola crua. Mas aquele dia por quê? Porque eu estava com fome. E não tinha, ou era aquilo, ia demorar muito para chegar na fazenda, nem sabia se ia chegar, ou eu ficava com fome, ou eu ia comer aquilo. Então quando a pessoa fica escolhendo muito, diz, isso é ruim, nada gosta, tipo criança, sabe aquela criança que você vai dar alguma comida para ela? Eu não gosto disso, por quê? A mãe já ensinou ela a comer só gordice, guloseimas, né, que comida às vezes nem come. Aí a pessoa fala, eu não sei porque que o meu filho é gordo, ele nem come quase nada, ele não come comida de prato, ele não almoça e não janta, que é o que deveria fazer, mas belisca o dia todo, come industrializado o dia todo, e talvez com você esteja acontecendo isso. Então, se você tem esse costume de dizer, eu não gosto disso, eu não consigo, eu não dou conta para o seu emagrecimento, está errado, você precisa começar a mudar isso, porque concentrar e falar o tempo todo sobre o que você não quer que você faz, né, isso cria na realidade coisas opostas do que você quer. Então, se você quer emagrecer, você não pode dizer, por que eu não dou conta de emagrecer? Por que eu não consigo? Não, o que eu preciso fazer para que eu possa emagrecer? Quais os pensamentos que você está tendo aí? Quando alguém, talvez algum profissional, você está tendo acompanhamento, te passa uma dieta, te passa uma orientação, você diz, eu não dou conta, eu não tenho tempo. E aí? Vai ficar doente? Porque quando você estiver doente, você vai encontrar um tempo. Porque nós adoecemos muito mais pelo que nós colocamos dentro da nossa boca. Muito mais essa doença que desenvolve no nosso corpo do que, às vezes, acidente, do que pelo vírus. O que nós colocamos dentro do nosso corpo é que faz com que nós venhamos adoecer. Então, o que você está colocando aí para dentro do seu corpo? Quais são as palavras que você tem lançado aí que tem contribuído para você? Você pensa, por exemplo, não quero ser gorda? Olha só, não quero ser gorda. Se você está concentrado no algo negativo, você está ligando aí a gordura que você quer eliminar. Então, começa a tirar esses pensamentos e deixar de falar palavras negativas. Isso te ajuda muito. Então, esse padrão de pensamento, de mente gorda, diz por outro lado, né, que você fica aí a mentalizar aí uma forma, em vez de estar com uma forma negativa, começa a pensar numa forma positiva. Às vezes a pessoa diz, eu não sei, eu não consigo emagrecer. Não, eu vou emagrecer. Pode demorar um pouco mais, mas eu vou emagrecer. Então não é só fazer dieta, não é só tirar comida, mas você precisa pensar com a pessoa que pensa a mente de um magro. Eu mereço emagrecer. Começa falando isso pra você. Você levanta o dia e diz, eu mereço emagrecer. Eu vou emagrecer X quilos. Começa a visualizar o corpo que você quer ter. Começa a falar o tipo de corpo que você quer ter, a saúde que você quer ter. Talvez você está com alguma patologia aí. Como é que você quer estar daqui 30 dias, 60 6 meses, 1 ano? Porque milagre não existe. Infelizmente eu preciso te falar isso. Não existe com relação a você não fazer nada e emagrecer. Eu sempre falo que Deus coloca o chão para que nós vamos dar os nossos passos. Então Deus coloca os alimentos certos para você comer e não engordar. Você vai lá, em vez de comer alimentos, comer produtos alimentícios. E isso faz o seu peso aumentar. Não é a comida que faz o peso aumentar,
mas são os produtos alimentícios que fazem aí o seu peso aumentar. Então você precisa começar a treinar sua mente, acabar aí com essa mente de gordo e começar aí a ter uma mente de uma pessoa magra. É muito simples. Concentra naquilo que você deseja. O que é que você deseja? É um corpo saudável? É um corpo magro? É um corpo com disposição? Independente da idade que você esteja? Que eu falo que a idade está na nossa cabeça. O que eu faço, tem muitas mulheres de 30 anos que não fazem. Eu tenho 60. E falo com muito orgulho. Eu não tenho vergonha de falar a minha idade. E tá tudo bem quem não gosta de falar a sua idade. Não tem problema nenhum. Mas eu tenho muita disposição, eu tenho muita energia. Então começa a dizer, eu sou uma pessoa saudável, eu tenho muita energia, eu tenho um corpo magro, eu tenho um corpo saudável. Porque se o seu corpo é saudável, ele não vai ficar gordo. Porque a gordura é uma doença metabólica. Então se você está com um corpo saudável, não tem gordura aí. Porque a gordura é uma doença. E nós precisamos acabar com esse mito de achar que gordura não é doença. É comprovado que é doença. É uma doença metabólica. Então concentre naquilo que você deseja. E não no que você não quer. Porque isso aí não vai te trazer resultado. E quantas vezes, talvez, né, você tenha repetido aí, porque eu não consigo emagrecer? A sua pergunta, né, quantas vezes você diz aí, porque eu não consigo emagrecer? Você teria que falar uma outra pergunta. Dizendo que você é capaz de emagrecer, que você consegue emagrecer. Começa a determinar para sua mente que você é uma pessoa magra. Que você está emagrecendo todo dia X gramas. A sua mente vai determinar quem você é. Ao invés de você dizer por que você não consegue, diz o que eu preciso fazer para emagrecer. Você entende que é essa a diferença? Porque eu não consigo emagrecer, diferente do que? O que eu preciso fazer para emagrecer. Que para emagrecer precisa fazer algo. Então o que você precisa fazer? Começar a ter pensamentos e palavras positivas. Esse é o primeiro passo. Né? E depois tem o que? Os seus sentimentos. Você que está chegando agora, seja bem-vinda. Estou falando aqui, né, dos 4 códigos aí para que você possa emagrecer, usando aí os seus pensamentos, seus sentimentos, comportamentos, atitudes, até virar hábito. E nós já estamos no segundo tópico aqui, que são os sentimentos. Muitas pessoas desejam emagrecer, muitas pessoas aí têm medos, e o maior medo delas costuma ser de achar que não vai alcançar o objetivo. Então, antes mesmo de tentar, de ir lá fazer, eu falo que a gente precisa ir fazendo, e melhorando, fazendo e melhorando a cada dia. Porque tentar, tipo assim, eu vou tentar e vou desistir. Então não é tentar, é fazer. Não deu certo, eu faço de novo. Não deu certo, eu faço mais uma vez. Mas não desista dos seus projetos. Não desista aí dos seus objetivos. O que a gente não entende é que ter medo aí não é ruim. Ter medo é bom. O medo, do contrário, ele é contrário ao negativo. Não é? Ter medo não é ser negativo. Muitas vezes o medo é necessário. Isso significa aí que você está na zona de conforto e você precisa subir para um outro nível. E tá tudo bem. É preciso enfrentar os nossos medos. Sair da zona de conforto, né? Levar você para que você possa crescer. E crescer muitas vezes. E o medo, ele dói. Porque sair do bonzinho, sair lá deitado no sofá, vendo Netflix aí, passar o dia todo, no final de semana vendo Netflix, dói. Você deixar de ver isso para você ir preparar a sua alimentação da semana seguinte. Isso aí dói. Talvez você quer ficar o tempo todo lá só ganhando mais e mais gordura. E aí? Vai esperar até quando isso? Até ficar doente? Não faça isso, preciosa. Você merece ter uma vida longeva e com saúde. Ir contra o medo, contra o crescimento. O outro medo comum que nós temos o medo das críticas. O que as pessoas vão falar? Quando foi para eu vir aqui para as redes sociais, e eu ouvi muitos comentários que as pessoas falam mesmo. Aí o que eu começava a observar? O que essa crítica vai me ajudar? É construtiva? Eu posso melhorar? Porque tem críticas que é bom para nós, que vai fazer com que a gente venha crescer, que talvez realmente não está fazendo muito bom, e talvez nós não conseguimos ver isso, mas o outro que está vendo, o que está de fora, ele consegue ver. Então, quando uma pessoa nos critica, mostra que se importa com nós, ou seja, está prestando atenção no que nós fazemos. E talvez você está fazendo algo de errado. Então, as críticas precisam ser encaradas dessa maneira, como oportunidades nas nossas vidas. Elas nos indicam aí, né? Indicam se nós estamos fazendo bom ou estamos fazendo ruim. Então, não tem que ter raiva das dicas, das críticas. Você precisa começar a ver o que essa crítica está fazendo ao meu favor. Agora, não deixar também, porque você engasga, você falou errado, a gente acaba atropelando nas palavras, né? Por exemplo, aqui nas redes sociais. Não é fácil. Eu tenho dificuldade com a tecnologia.
Mas se eu quero compartilhar com outras pessoas o meu conhecimento, se eu quero ajudar alguém, só dentro aqui da minha sala, no meu consultório, eu não vou conseguir ajudar um grande número de pessoas, igual eu quero alcançar, que são milhares. Milhares de mulheres que estão aí com sobrepeso, que estão obesas, que estão doentes, sem saber o que fazer. Eu recebo mensagens de mulheres dizendo que quer morrer. Aí eu vou ficar aqui de braço cruzado, vou ficar jogada no meu sofá vendo televisão, ao invés de estar contribuindo, ajudando você. Você está entendendo? Então, críticas são boas. Ainda que aquela crítica é ruim, demais. Primeiro analisa bem ela. Se é algo que você viu que partiu de alguém que talvez está despeitado, está falando para te machucar, Deus fez 2 ouvidos. Aqui entra e aqui sai. Simples assim.